o bom é que todas essas pessoas agora que eu tô vendo que tá vindo, não tá vindo por poder, tá vindo por propósito, isso que mais me anima. É o Thiago Manzoni, que eu tinha desistido de política. Eu tô na política envolvido desde a época do Fábio Barcelos, ao qual foi um homem que, para mim, eu posso falar que eu tenho honra de conhecê-lo. Mas teve outros deputados que eu já fui envolvido que, infelizmente, eu tive a desonra de conhecê-los, tanto eles como seus assessores. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast preferido aqui do Distrito Federal, Brasília do Meu Coração. Eu sou o Fernando Cacheta e antes de apresentar o nosso convidado, eu quero agradecer à barbearia Barba Mia, que fica na 202 Sul, na Asa Sul. Eles funcionam de 9 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta, e aos sábados, de 9 da manhã às 5 da tarde. Você pode baixar o aplicativo da Barba Mia na sua loja de aplicativos preferida, fazer o agendamento do teu serviço aí do sofá da tua casa e quando você chegar lá, vai ser atendido no horário, numa estrutura de excelência e um atendimento de muita qualidade. Barba Mia, onde o estilo ganha personalidade. E hoje aqui no nosso podcast Brasília do Meu Coração, eu recebo um nome que carrega a força da Ceilândia na própria trajetória. Ele é artista urbano, músico, grafiteiro, empresário e transformou a arte em ferramenta de identidade, trabalho, posicionamento e impacto social. Mais do que pintar paredes, ele construiu uma história de superação, disciplina, visão e, lógico, propósito. Hoje a conversa é sobre rua, recomeço, hip hop, grafite, mercado, periferia, fé e legado. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Silva. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estamos aqui, como eu falo, encaixetado agora. É isso. Obrigado pela sua presença. Vamos resgatar um pouquinho da tua história, meu amigo. Sim, Você nasceu aqui em Brasília? sim. Minha história é engraçada porque eu nasci no finado Hospital Dom Bosco, onde é o Santa Lúcia hoje, Uhum. e eu fui a última criança a nascer nesse hospital. Olha que coisa marcante, eu não sabia Aham, disso. é uma coisa engraçada. Eu não sei É. se marcante ou traumatizante. O hospital faliu depois que eu nasci. Não, não fica assim não, cara. Não, só na brincadeira. E depois veio outro, um ruim é se parasse do hospital. Veio outro, que é o Santa Lúcia e está aí até hoje. É um grande hospital, Uhum, um dos maiores hospitais aqui de Brasília, né? sim. Santa Lúcia, tem uma referência grande lá de qualidade, né, de atendimento. E aí você morava onde? Na sua infância? Lá na Ceilândia mesmo? Na minha infância foi ali na 25, na época das ruas de terra ainda. Minha mãe veio de Pau de Arara para Brasília. Trabalhou com a senhora aqui na QI 26 do Lago Sul, era doméstica. Aí, logo no início, quando ainda era indicação para serviço público, colocaram ela na Secretaria de Educação. Só que na Secretaria de Educação ela preferiu sair do cargo bom que ela tinha para ir para perto da Ceilândia trabalhar em escola, para não ficar longe dos filhos. Ela tem um Uhum. arrependimento porque não pensava direito, mas também ela veio de Pau de Arara fugida da Bahia. E por causa que a mãe dela tinha falecido, os irmãos tinham sido espalhados e ela estava no convento. Ela conseguiu fugir do convento E veio para e Brasília veio para recomeçar a Brasília vida. recomeçar a vida. Nem recomeçar, né? Começar. Começar. Começar, que ela tinha 12 anos. E o sentimento de mãe quis ficar perto dos filhos, né? Às Isso. vezes a gente não entende as decisões das nossas mães. Uhum. Às vezes ela abre mão de uma coisa boa para ela para Para ser dar pro melhor filho. para os filhos. Uhum. Só mãe faz isso, né, Rodrigo? Até hoje. Até hoje. Hoje, graças a Deus, a gente, na questão financeira, a gente consegue já dar um suporte. Que bom. Mas na questão sentimental, ela é o suporte de qualquer família. E a Ceilândia nessa época era estrada de terra. Toda. Na 25, por exemplo, minha mãe ela se aposentou no CF10, Centro de Ensino Fundamental 10. Se tornou uma escola grande na Ceilândia, ali na 25/23, só que na época que ela começou, era um galpão.
Não era uma escola, na rua onde a Uhum, gente morava. uhum. Aí se chamava Galpão, depois saiu a escola antiga. Você viu toda a transformação da Ceilândia, que hoje a Ceilândia está asfaltada, está mais Sim, organizada, eu vi, cresceu pra caramba. eu vi a transformação da Ceilândia, vi o nascimento do sol nascente e pôr do sol, vi a mudança do analógico para o que é hoje. Ah, é o que o pessoal costuma falar, né? Década de 80 e 90 é uma geração que não tem o que dizer. A gente é É, habilitado para qualquer parada. eu sou dessa época também, cara. A gente é resiliente, né, A cara? A gente é gente viu muita resiliente. coisa acontecer. A gente fez toda essa transição do analógico para o digital, Pro essa digital, transformação, televisão, celular, internet. A gente viveu tudo isso, né, cara? É delegacia muito de louco. papel, delegacia É, no computador. isso, é Uhum. muito louco É isso, né, muito cara? louco. Você vai chegar, por exemplo, para uma criança hoje, não vou nem falar criança, um adolescente de 16 anos com uma fita cassete, ele, que é isso? Uma fita cassete que a gente rebobinava com a caneta que você tá na mão. É, eu ficava na rádio, escutando a rádio, tinha um, não sei nem o nome, cara, é rádio mesmo, um rádio em casa, Uhum, que eu sintonizava na rádio, uhum. botava lá a fita cassete e ficava esperando a música que eu queria gravar na fita Gravar. cassete para depois poder ficar escutando a música. E eu odiava Louco. quando o apresentador narrava em cima da música. É, ou passava uma propaganda no meio. No meio, era ruim. É. Mas tinha um momento que eles falavam, esse é o momento da gravação, não vai ter propaganda não. Aí tu não ficava esperando esse momento. Sim. Cara, e essa vivência, essa tua história lá na Ceilândia, quanto é que todas essas dificuldades na vivência lá na Ceilândia transformou você, o homem que você se tornou hoje? Rapaz, eu não vou falar assim pra você na Ceilândia. A Ceilândia é meu berço, é tudo, mas só casa que envolve um Brasil em si. Porque, vamos se dizer, eu sou andante de Ceilândia ao Mato Grosso, sou andante de São Paulo a Aracaju, e eu conheço muita coisa, só que, por uma certa fase da vida, devido a alguns acontecimentos que teve, eu me iludi por uma vida que não era para ser vivida por ninguém. E nessa ilusão eu percebi o que que é a vida de verdade. Você morou em outras cidades, então. Eu já morei em São Paulo, eu já morei em Aracaju, já morei em Barra do Garça, já morei aqui no bairro Goiá em Goiânia também. Sou um pouquinho da já. Mas por Eu, que que você foi por causa de trabalho, de alguma outra coisa? O que que te levou a essas cidades para você sair de Brasília? eu sou um cara aventureiro. Eu me digo assim, eu sou um cara aventureiro. E sempre que, vamos colocar até na Bíblia, por exemplo, toda vez que Deus mudou a vida de uma pessoa, normalmente ele tira a pessoa do lugar. Até o próprio Cristo falou: o profeta não é benquisto em sua terra. Ou seja, eu sempre vi que as pessoas de fora valorizam mais do que as pessoas que é de dentro. Eu aqui, por exemplo, na Ceilândia, eu tenho muita amizade. Mas, por exemplo, no movimento hip hop, é um ninho de cobra. Literalmente, ainda mais pelas minhas escolhas ideológicas, porque eu sou Bolsonaro, porque eu sou Thiago Manzoni, porque eu sou anticorrupção, porque eu não vou aceitar cantar, por exemplo, meu cachê na secretaria é R$ 8.000 para cantar. Eu não vou aceitar cantar, ganhar 3.000 e pouco, um produtor dizendo que tem que pagar um imposto, tirar o imposto da metade que era para ser minha, e ele ficar com a metade completa para ele e eu alimentando uma coisa que eu sou contra. Aí, por exemplo, já fui muito Lula, já fui presidente da UJS aqui em Brasília pelo PCdoB e eu vi a corja como é que é dentro. O que que fez você mudar de lado? Viver os bastidores. Uma coisa é você estar na plateia ouvindo um discurso lindo e maravilhoso. Outra coisa é você ver o que que acontece nos No bastidores. dia a dia dos bastidores ali, né? A maioria que é racista, a maioria que fala que não quer dinheiro, mas vive pelo dinheiro, a corrupção que é envolvida na esquerda, vamos se dizer 99,9999%. Lá é assim desse jeito e eu tenho um cacique para falar, de deputada Maninha para cá. Eu falo porque eu falo e tenho provas. Sempre teve assim, um jeito assim de me boicotarem.
por causa que eu Porque você prego questionava isso. isso. Por exemplo, o movimento hip hop se diz de esquerda. Aí, o primeiro programa de excelência que teve aqui em Brasília, Picasso não pichava horizão de direita, Uhum, entende? A direita sempre foi melhor. A uhum. esquerda sempre fala em cota, sempre quer minimizar. Enquanto, por exemplo, vamos colocar o Bolsonaro, ou enquanto o Lula está falando que pobre é pobre, tem que trabalhar, o Bolsonaro, eu quero que o pobre seja rico. Entende? É isso que eu vejo da direita. Não é. Quer que o pobre prospere, né? Que ele vença, Isso. que ele tenha suas próprias coisas, não ficar dependendo do Estado para ganhar alguma coisa e tal. Isso, por causa que é esmola para tampar a boca. Esse que é o problema. Mas vamos voltar no movimento hip hop, antes Uhum, de entrar nesses detalhes. Quando que o hip hop entrou na tua vida? Porque o hip hop é um movimento periférico, né? sim. Como é que você chegou no hip hop? Em 1996, eu saí da Ceilândia e fui morar com meu pai, que eram separados, minha família. Meu pai morava em Planaltina. Daí eu conheci meu irmão Jairo, colava muito colava, no caso andava, né? Andava muito com o Thales do Código Penal, que era um grupo de renome da época lá. Nesse meio termo eu conheci o Código. Depois comecei a conhecer o Duque J, que estava começando no Tribo da Periferia, bem, muitos anos, na década de 96 lá. E nesse tempo eu me interessei. Tinha o finado de Dia Devaldo, ele tinha um programa Atividade Hip Hop, lá em Planaltina. Eu pedi para trabalhar com ele. Aí ele me deu uma oportunidade, com 16 anos, de eu atender os telefones. Antigamente não tinha ligação ao vivo, você vai se lembrar das rádios Sim. pirata, Uhum. comunitária. Aí eu atendia o telefone, anotava os recados e passava para ele. Aí fui me interessando pelo rap, pela primeira vez que me envolvi com o Gonçalino, montamos um grupo lá, participamos de um concurso onde entre 24 concorrentes eu fui o 24º colocado. Aí depois veio 99, primeiro concurso abriu por rap em Sobradinho, 54 grupos, eu fui o 53º. Isso te abalou de alguma Não, forma? não. Eu vou falar para você o seguinte: Deus é minha base de tudo, é claro. Mas para Deus criar o ser humano, querendo ou não, ele colocou uma norma nele que a gente tem que nascer por uma mulher. E eu nasci por uma mulher, como eu falei, guerreira. Ela veio na adolescência sem pai, sem mãe, sem parente, encarou Brasília, trabalhou limpando o vaso dos outros sem vergonha, para dar honra pra gente. E hoje ela tem a casa dela, mobiliadinha, passa por algumas necessidades porque ela se envolveu naquelas dívidas da Caixa Econômica para dar uma casa boa pra gente. Aí até hoje Tá pagando. tá pagando. Mas, por exemplo, hoje eu tenho a condição de chegar nela, mãe, pega o carrinho aí e levar ela pro mercado e vai comprar o quê, meu filho? Mãe, é para comprar. Ah, E meu filho, o que tiver precisando. esse negocinho aqui tá mais barato, meu filho. Mãe, a senhora gosta desse. Meu filho, mas vai ficar caro. Mãe, a senhora nunca perguntou para mim se ia ficar pesada a vida da senhora. Então, é a hora de honrar. E ela é meu suporte para não desistir de nada. A única coisa que ela tentou fazer eu desistir, que ela não gostava, e eu não desisti, foi justamente o hip hop, o rap. E com o tempo Tua mãe ela não queria que você não queria tivesse no nesse. início. Porque Por o rap quê? era visto como música de bandido. O rap sempre foi visto como música de E bandido. tinha bandido no hip hop nessa época? Ou alguém que estava envolvido Vamos com se diz, criminalidade? Bandido que eu digo assim, estava envolvido com coisa errada, no criminalidade, vamos se dizer que dos ou às grupos vezes com drogas, essas coisas. Vamos se dizer que os grupos de 2002 para trás, uns 80% já puxou cadeia. Aí eu já explico para você. Antigamente tinha um lance de a pessoa narra, o hip hop ele é para narrar a realidade de que é vivida em sua cidade, ou no seu estado, ou no seu país. Só que tem pessoas que se envolvem tanto na narrativa que começa a ser convidado, por exemplo, por A, B ou C, que são patrão do submundo. Nesse meu tempo vai se iludindo, porque os caras tá cheio de dinheiro, cheio de Uhum. poder, o cara com cordãozão, às vezes nem armado, mas cheio de gente armado perto, protegendo ele, vê aquele poder, as mulheres tudo se esfregando, nenhuma vale nada, mas tá lá se esfregando. Aí o cara se ilude por aquela vida. Nesse meio termo aí, quando se enxerga, já foi mal, já tá lá no Você fundo. se iludiu para essa vida?
Eu não vou dizer que eu me iludi por essa vida. Eu encontrei um falso escape em um mundo que eu fiz. Eu vivi uns dois mundos, vamos se dizer assim. Eu vivi o mundo certo e vivi o mundo errado. Como eu falei que tive um problema na família, que infelizmente uma pessoa foi estrupada e acabou com eu indo para a aeronáutica, da aeronáutica eu indo para o Haiti, Angola, República Dominicana. Ao voltar, encontro o bendito Cujo, que violentou essa pessoa. Aí aconteceu o que aconteceu, mas como é que se fala? Eu meio que me revoltei. Uhum. Eu não vou falar para você que eu gostava da vida, mas foi um jeito que eu esqueci a vida certa, achando que a vida errada era certa. E a pior coisa que eu descobri foi a frase principal dessa vida errada, Isso depois que você voltou da aeronáutica? depois que eu voltei da Mas aeronáutica. peraí, você tava no hip hop lá e tal. Você tava fazendo tuas Eu músicas. comecei no hip hop, fui para a É. igreja, me tornei pastor. Você é Com pastor? 17 anos, saí do pastorado já tem desses 17 anos nunca mais voltei. Já tentaram me colocar em cargos, mas eu não quis. Entendi. E como é que você chegou na aeronáutica? No Você foi, você alistamento foi normal. servir, você foi fazer 18 anos, você foi lá se Com alistar. 17 anos, fomos na fila no sexto comar, normal. Aí lá, fica a madrugada todinha na fila, passa lá, tira, fica lá peladão lá pros caras, Eu passei por esse negócio isso. todo, aí Eu conversa vai, passei por conversa isso. vem. Falaram que eu era da Ceilândia, bicho brabo. Fala desse jeito, o cara, e daqui Ou vai então isso aqui ficar. vai ficar. É, Nós vamos ensinar a ser gente aqui. isso. E o que que você aprendeu lá dentro? Na aeronáutica eu aprendi disciplina, aprendi o que é ser homem. Ser homem nem sempre é ter razão e bater de frente. Ter homem, às vezes, é ter razão e engolir, por causa que tem alguém que tem um nível a mais que você, e a experiência dele vai fazer o teu calar, amanhã calar outros, mas com sabedoria, e não com simplesmente o autoritarismo. O pessoal vê no militarismo só o autoritarismo. Mas só que, por exemplo, claro que tem uns que são, principalmente no exército, mas na aeronáutica não Não é assim. tem esse tanto de xingamento e desrespeito. É mais homem tratado como homem. Isso que é o bom. É porque o serviço militar ele tem uma hierarquia, né? As Forças Armadas têm uma questão de hierarquia, Tem. né? Isso é muito seguido e respeitado. A começar até das forças, por causa que, por exemplo, a força que manda é o exército. Marinha e aeronáutica não tem general, é só o exército que tem. É verdade. Brigadeiro na aeronáutica, é aspirante da marinha, e eles batem continência pro general do exército. E aí, cara, você foi crescendo dentro da aeronáutica? Porque você está falando aí que foi para missão no Haiti, Eu em me outros lugares. tornei o melhor atirador do meu pelotão na época. E fiz o concurso de sargento, passei, virei terceiro sargento. Como era o melhor atirador, apareceu a oportunidade para ir para Angola. Na época ela já era policiamento. Da Angola eu vim Só para. para ajudar no policiamento das ruas lá. Era E isso? não no policiamento das ruas. Na verdade, a gente era. Tipo, o país estava em guerra, Aham. só que já estava amenizada. Aí já não era mais aquele confronto, era como se Direto. fosse Para manter a Brasil paz. mesmo. Era Brasil uma, aqui. era uma missão de paz. Missão de pazinha, você tá lá rondando, tem alguma coisa que você vai lá fazer, mas lá tava em paz. Aí depois República Dominicana, estourou Haiti, aí lá no Haiti foi pesado. Lá no Haiti foi guerra. Tu foi pra guerra, então. É, infelizmente a gente leva a paz através da guerra, através da violência. Sim. O que que você aprendeu na guerra lá no Haiti, cara? Que você não esquece, assim. Qual foi a maior lição que você teve lá? O amor de Deus por mim, por causa que eu tenho 6 tiros e 3 facadas no corpo, tô vivo Você e, tomou 6 e tiros três no facadas Haiti? no Haiti. Policiando a rua lá na guerra? Como é que Lá não foi? era policiano, Ou por foi causa que lá é no guerra, lá é só confronto? Foi missão, no confronto, confronto? Você foi pra uma missão no confronto. confronto e tomou 6 tiros? Primeiro levei as De uma facadas, vez? primeiro levei a facada. O cara veio para me dar aqui na clavícula, foi a primeira que eu defendi. Daí ele veio, me deu a outra aqui, e a última que pegou aqui e saiu aqui. Sai. Pegou ali? Pô, então Pegou aqui. era uma faca, era um facão. Punhal, né? E na sequência tu tomou 6 tiros. Na mesma situação. Aqui tá torto e aqui tá reto, né? Tá torto porque eu puxei a faca e fui para cima do cara. Não deu tempo de puxar a arma. Então foi a reação que eu tive na hora, que o cara já chegou em cima da Aham, gente, aham. que a religião no Haiti é voodoo.
Aí você pega e vê. Quando Que a é maioria uma, que é uma que é religião satânica, isso. Isso. Aí você já pega e vê. A maioria das pessoas costumam dizer que quem volta do Haiti é meio doido. Não é meio doido. Ele é doido e meio, por causa que só a gente sabe o que que a gente viveu. Só a gente sabe. Eu não tenho como narrar para você que eu vou comparar com uma coisa boa. Nem vou comparar com a coisa ruim. A pessoa que é batizada pelo Espírito Santo, ela não tem como passar essa experiência para seu ninguém. Só ela sabe o que ela sente. A mesma coisa é quem está do outro lado vivendo mal. Só ele sabe o que que ele sentiu. Cara, mas tu tirou o punhal Arranquei e o aí tu foi punhal. pra cima do cara. Fui para cima do cara, consegui acertar. O Consigo... cara caiu. Quando eu fui para conferir, o primeiro tiro, que pegou aqui, saiu aqui. Aí que tu começou a tomar tiro. Aí Dele a ou de faca outra pessoa que de tava. outra pessoa já. Aí a faca caiu, fui correr, levei mais três na perna. Quando eu caí no chão, por isso que o nariz é achatado assim. Quando eu caí no chão, o cara veio conferir o último aqui na nuca, Tu tomou um tiro na nuca. que até hoje está aqui. E tu tá vivo. Tô. Lógico, né? Tu tá aqui. Cara, mas quem te salvou, velho? Mas é nóis, hein? Não, sem dúvida Deus tá nessa história, mas e teu batalhão lá tava nesse confronto e O a pessoa te grupamento tirou me de lá? jogou no jipe, foram direto pro acampamento, hospital de campo, 2 meses e pouco em coma. Meu Acordei. irmão. Aí o Hércules ia vir para o Brasil 1 mês depois de eu acordar. Queriam me trazer de volta, eu não quis, preferi ficar. Aí fiquei mais 4 meses e pouco em reabilitação para ver se poderia ou não voltar. Se não melhorasse, aí eu era obrigado a voltar. Melhorei, aí fiquei mais 2 meses em fisioterapia. Fui para o campo de tiro, não estava ruim e fui para campo de novo. Você voltou pra guerra. Voltei para guerra. Por causa que eu Ah, fui bicho, para lá, eu não queria fazer mal a ninguém. Só que eu quase fui. E eu vi que, tipo assim, eu não fui me vingar, vamos se dizer assim. Mas eu vim entender que tinha pessoas que, infelizmente, tinham que ser eliminadas para pessoas daquela nação viver. Tinha pessoas de bem que não conseguiam viver porque tinha pessoas más que estavam matando, estavam, como é que se fala? É, comungando de um poder para se valer do suor de um pai, de uma mãe, de uma criança. E sem contar outras maléficas, né? Que acontecem, filhas, que não precisam nem entrar em detalhes. Então, infelizmente, hoje eu entendo uma guerra. Às vezes o pessoal fala, o Trump, o Trump, o Trump, o Trump. Beleza, o Trump não está em nenhum momento desafiando o Brasil, falando que vai guerrear com o Brasil. Ele quer guerrear com o PCC, ele quer guerrear com o CV, com pessoas que estão oprimindo comunidades inteiras. E é tipo 1.000 pessoas para 100.000. E o Brasil não está fazendo o quê? Quando vai fazer uma coisa certa, o presidente tem que ser exonerado por causa que ele está fazendo a coisa. O presidente não, o governador Castro teve que ser exonerado porque fez o certo. O Brasil está virado ao contrário. Sem dúvida, os valores estão invertidos, Estão né? invertidos. O que que tu viu no Haiti que... Cara, eu não sabia que você tinha tomado um tiro na nuca, né? Porque é um milagre um negócio desse. Não só o milagre de estar vivo, mas o milagre de conseguir se recuperar sem grandes sequelas e ainda voltar pra guerra. O que que tu viu de mais... que te deixou mais impactado lá, né? O mais impactante. Na população, assim, do que estava acontecendo, você falou, cara, eu preciso ajudar esse pessoal a se livrar disso. Quando teve o terremoto. Sim, Quando teve o terremoto, levaram a seleção lá para jogar. sim. Aquilo ali que você veio ver, por exemplo, todo mundo fala do Brasil, 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 de forma como se aqui fosse bunda e carnaval. Mas ali no Brasil você vê, ali no Brasil não, lá no Haiti, na Angola também, não na República Dominicana não tanto. Mas Angola e Haiti são países que veneram o brasileiro. Não simplesmente pelo fato de ter praia, de ter carnaval, mas pelo fato do Brasil ser um país guerreiro. O pessoal fala que o Brasil é um país pacífico, nunca foi um Brasil pacífico, o país nunca foi. A gente já começou, como é que se fala? Eu não acredito, vou ser sincero, desculpa pela polêmica, mas eu não acredito que um barco de Portugal veio aqui e descobriu o Brasil. O Brasil é muito mais antigo que isso para mim, muito mais Ah, antigo, sem dúvida, sem muito mais dúvida. antigo. E para mim, como é que se fala? A terra de Ofia é aqui.
Essa é a história que eu acredito. E o Brasil teve, como é que se fala, um Tiradentes que foi para a guerra. Teve Guerra do Paraguai. Teve lá na Alemanha que calou os caras. Então o Brasil não é um país de paz. A gente é um país que acolhe bem, que somos lutadores, mas a gente não aceita desaforos. E Mas a hoje, população tem aceitado muito desaforo aí do governo, né? Você não acha? esse é o problema, por causa que é o seguinte, a Porque a gente, gente vive meio escravizado pelo vamos se Estado. dizer, lá naquela época de Tiradentes, Independência ou Morte. Para chegar naquele Independência ou Morte, passaram-se anos de sofrimento e angústia. A mesma coisa hoje, para chegar um Bolsonaro, ele teve que passar anos naquela Câmara lá, falando sozinho, colocando uma bandeira na. Como é que fala? Uma bandeira não, uma faixa para fazer uma campanha que é a favor das armas sozinho. Para, com muito tempo depois, Deus honrar ele e mostrar que ele não estava sozinho. O problema do brasileiro só é um. A gente tem aquele negócio que tudo deixa para a última hora. Essa é a mania do brasileiro. Sim. E a nossa última hora foi o Bolsonaro. Tentaram calar ele. Ele tem um filho que não tem BO. E tá aí chegando, chegando. Tem, como é que se fala, Michele, que ela nem queria essa vida política, mas jogaram ela lá e agora vai ter que aguentar. É. Tem a Bia, Depois é um caminho sem volta, é né? um Aí você caminho sem entrou na volta. arena ali, E tem que ir até o fim. o bom é que todas essas pessoas agora que eu tô vendo que tá vindo, não tá vindo por poder, tá vindo por propósito, isso que mais me anima. É o Thiago Manzoni que eu tinha desistido de política. Eu tô na política envolvido desde a época do Fábio Barcelos, ao qual foi um homem que para mim eu posso falar que eu tenho honra de conhecê-lo. Mas teve outros deputados que eu já fui envolvido que infelizmente eu tive a desonra de conhecê-los, tanto eles como seus assessores. Porque, infelizmente, o poder sobe no bolso. Sem dúvida, No sem bolso. dúvida. Quando você voltou do Haiti, você saiu da aeronáutica? Não exatamente sair. Eu encontrei o cidadão que violentou a pessoa e nisso daí existiu um crime civil. Com crime civil, a justiça militar me jogou para a justiça civil. Entendi. E nisso, infelizmente, eu fui exonerado. Como se você tivesse perdido tua patente lá. Eu perdi. Entendi. Não como se. Eu Você perdi. perdeu. E aí tu É, foi fazer o quê da vida? primeiro eu me Foi revoltei. aí que tu foi pro grafite? Não. Primeiro eu me revoltei, depois aconteceu o tempo de penitência. Você se revoltou porque você achou que foi injustiçado. Vamos se dizer o seguinte, tudo que a gente faz, ação-reação. Eu sei que toda ação tem sua consequência. Só que tem consequências que as autoridades têm que ver se ela está dando a consequência certa ou se está dando a consequência errada. É a mesma coisa, por exemplo, um batom vale 14 anos, você ir para outro país, quase morrer e ter que meter bala nos outros, pode, mas defender a honra da família não pode? Ah, mas não pode fazer isso, está até na Bíblia. Beleza, mas a condenação não podia ser no, como é que se fala, no quartel militar? Tinha que me jogar pro civil? Entende? Aí isso me, tipo, eu vi Te que, revoltou isso. eu vi que eu sou um Porque você se objeto. sentiu injustiçado. Eu vi que eu era um objeto. Uhum. Uhum. Aí, depois disso, Um teve objeto pro Estado, né? Porque quem isso. definiu isso foi o Estado. Isso. Eu não vou falar nem o Estado em si, né? Por causa que o Estado envolve os três poderes. Sim, A gente tem que colocar só um poder do Estado, que foi a justiça, né? O judiciário. Tanto do militar como do civil. sim. Aí eu não vou culpar o legislativo nem o executivo, que eles não têm nada a ver. Graças a Deus, até o executivo e o legislativo estão voltando a me dar, como é que se fala, o brilho pela Esperança, vida. sem dúvida. Que A bom, cara. esperança, no caso, eu não coloco na política. E eu desculpa pelo palavreado, mas é só Deus. Sim. A esperança. Por causa que até pra gente ver os políticos de hoje estão sem esperança. E o ser humano é falho, né, cara? Às vezes uma pessoa ali que você está acreditando, ela chega lá e o poder corrompe. Ela se entrega. Ela se entrega a. É a mesma coisa lá do hip hop que você falou. Tá vendo lá o Sim. cara com a corrente, ah, sendo assediado pelas mulheres, não sei o que. A política tem um pouco disso. Sabe o que que eu posso Você não falar? acha? Eu vou falar assim O pra cara vê o você. dinheiro passando, oportunidade aqui, não sei o Eu vou te quê. dar um exemplo aí, ó. Teve um tempo atrás, tem dois cantores aqui, um antigo que se chama Gogues Banqueiro e Hungria é um rapaz novo, todo mundo Sim, conhece.
O GOG das antigas, ele já era envolvido com as coisas do governo. Por exemplo, já sabia que tinha uma lei que dava direito a grupos musicais e culturais da cidade ganhar dinheiro. Ele pegou isso para ele e não passava para os outros. Uhum. Entende? E isso várias outras pessoas, por exemplo. Com o passar do tempo foi indo através de Japão, Dino Black, Mano Mix que cantavam com ele, mas ele em si não passava assim. Claro que tinha algumas que é do Ele, envolvimento como se ele não dele. quisesse dividir o pão ali que ele encontrou. É isso que fez o hip hop de Brasília não estar maior. É justamente isso. Mas Teve. Hungria é um grande nome do hip Mas hop. Hungria é o que é o diferente. E ele é da Hungria, Ceilândia também, né? ele é ocidental, Ou Cidade Ocidental? é da Ocidental? cidade ocidental. Ele já morou na Ceilândia, bem quisto em Brasília toda. Ele é. Sim, sim. E a diferença dele é o seguinte, que ele cresceu com todo mundo metendo a marreta nele. Ele veio com um estilo de hip hop diferente, sem falar de criminalidade. Que nem, por exemplo, ele fala lá, eu vi dois pretos virar, como é que fala? Eu vi dois pretos entrar no crime de otário, enquanto outros dois pretos se tornaram um empresário. Entende? Olha, ele dá a crítica certinha. Ó, Uhum. galera, o negócio é o seguinte, E aí incomodou. eu canto aqui, mas eu não canto a vida de vocês, eu canto o que eu quero para minha quebrada. Eu admiro o cara ali que vive do jeito que ele quer, porque é a vida dele. Só que tem outro ali que vai dar uma vida melhor para a família e não vai ter problema com a polícia. Aí a Hungria veio com outra mentalidade. Não que o Gog não tenha essa mentalidade, o Gog também tem uma mentalidade foda, poética. Só que eu não consigo entender como, por exemplo, o hip hop começou com poder de escolha e liberdade de expressão. Aí hoje os caras querem ser dono da nossa escolha e da nossa expressão. Por exemplo, como é que é o nome? Eduardo do Facção Central, GOG, Mano Brown, vários nomes aí fortes do hip hop das antigas falando que o Dexter falando que o rap não pode ser de esquerda, de direita. Cara, o rap ele não pode ser nem de direita nem de esquerda. O rap é do Brasil, o rap é do brasileiro. É um ambiente livre, tem que ser um ambiente livre das E ideias. começou por crítica ao sistema. Sim. Porém, como hoje, Você acha que a música está capturada pelo sistema? Porque com eu certeza, vejo isso aí, por exemplo, no rock. O rock de Brasília, dos anos 80 e tudo, e do Brasil, ele foi meio que uma crítica ao sistema. sim, E hoje ele está dentro. tá dentro. Está dentro do sistema e está dizendo mais ou menos essa mesma coisa. Que tem Você, que ser de esquerda, como se você estivesse defendendo o Estado, coisa que eles sempre criticaram. sim. É aquele negócio. Por que que isso aconteceu, na tua opinião? Na minha opinião, aconteceu porque é aquela velha pirâmide que alguns já estão se despertando e outros não. Tem aquele 1% que domina 4% e 5% está contra, mas o 1% são bilionários, trilionários e investe no 4% para não deixar os 5% alimentar a mente de 90%. Aí, ou seja, Porra, é por aí mesmo, velho. ué, eu entendo a engrenagem tudinha, ainda mais pela maçonaria, que muitos se venderam. Eu conheço, é que tem coisas assim que a gente não pode estar falando porque o processo é alto. Aí o advogado manda eu tomar muito cuidado com as falas. Mas tem muitos grupos que é chamado ali para uma confraternizaçãozinha, ganha um padrinho, ganha uma oportunidade de ir para um evento maior onde o cachê é maior e a oportunidade é mais visada. Daqui a pouco, numa segunda confraternizaçãozinha, ganha um valorzinho, um presentinho. Daqui a pouco ele se ilude com aquele poder Eu, e eu não- é ingressado a ser batizado num lugar que só eles sabem aonde é que eles estão se metendo. Que a Bíblia fala claramente: tome cuidado com o que é oculto. E o oculto está ocultando muita gente da glória de Deus por causa de uma glória humana. E as pessoas vão se perdendo, né, cara? Vão se perdendo. E aí você cumpriu tua pena, Sim. né? Você cumpriu tua pena. E quando você saiu, você falou: e agora? Eu vou fazer o quê? O que que você foi fazer? Aí teve um personagem que. Esse daí ele é voltado para a esquerda, mas ele é um amigo, que é o Daia do Guindaste Ah, 121. eu tenho muitos amigos de esquerda Aham. também.
Não, eu falo assim por causa que de repente as pessoas podem pensar que eu sou totalmente anti-esquerdista. Eu não sou totalmente anti-esquerdista. Eu sou totalmente contra a esquerda e a ideologia. Isso, são as ideias, né? Isso, Você é contra as ideias. a ata do PT, a ata do PCdoB, É, eu sou contra essas ideologias corretas, a raiz. E eles querem que você fique escravo dessa ideologia, daquele pensamento, enquanto eles estão nadando aí no dinheiro, fazendo os Justamente. esquemas e te deixando dominado por uma ideologia que vai te deixar na pobreza. É aquilo, você pode ter só uma TV, mas ele Isso. pode gastar 2 milhões em uma viagem. O Lula mesmo estava criticando outro dia, não, a classe média quer ter TV em todos os quartos, só precisa de uma TV. Quem é ele para decidir quantas TVs você quer ter na tua casa? Cada um é livre para comprar as TV que quiser, Vamos lá, né? entendeu? Ele é E que querendo ou pode. não, que Deus me perdoe, mas ele é a maior massa de manobra que tem dentro do governo, que ele não governa nada, ele está sendo governado e luxando com o dinheiro da gente. É Ele não por, governa nada, ele. é por aí. E aí, cara, o que que você teria a dizer para esses nomes todos que tu citou aí no hip hop que condenam quem não tá ali apoiando o movimento de esquerda? Rapaz, eu tenho para falar o que eu sempre falei. É, Quando eu nasci, só teve uma ligação que me ligava. Tentaram me desligar ela e essa é a única que não me desliga, que é a minha mãe. Agora, do hip hop, eu tenho uma ideologia que eu sou pelo povo, eu canto pelo povo, literalmente. Eu não vou falar que eu vou fazer ali um evento ali contra a fome e colocar um nome que eu sou bonzinho. Aí dentro lá tem, por exemplo, vários. Bora colocar aqui, tem 10 grupos que vão cantar num evento com um cachê que o nome que eles colocam é de fomento. E nesses 4.000, os caras levam só 3.000 e pouco, e eles lá na corrupção falando que são os bons e só comendo por trás. Entende? Eu não sou esse. E o que eu falo hoje é que tem muito personagem hoje que é da direita, mas infelizmente eles precisam se alimentar, ele tem responsabilidade com a família e não tem uma profissão fixa, não tem a carteira fechada e depende muito do hip hop. Alguns, infelizmente, se sujeitam àquilo não porque eles são vendidos, mas é a única opção que eles estão tendo de trazer esse tempo para casa, e estão com eles. Mas só que tem pessoas que estão se levantando e a farra vai acabar. Sim. A farra vai acabar, porque na tua festinha lá na posse sua, na posse sua não, na Filiação. tua filiação, teve uma coisa que o Manzoni falou que eu gostei muito. A gente estamos chegando. Um tá entrando, o outro tá entrando, daqui a pouco tá todo mundo. Isso. E é isso que eu acredito. De pouco a pouco eu vou acreditar a gente vou lutar para colocar, eu não vou estar lá, mas eu vou lutar para colocar cada um do que acredita. E o pessoal sabe. Tem um personagem que é bem conhecido, Marola, das produção. Antigamente ele fazia as reuniões com a galera, aí quando ele via que não ia dar certo, me ligava. Rapidinho levava uma pancada de pessoa para lá. Que você tem credibilidade, né? Eu vou falar assim, não é nem a parte da credibilidade. Ninguém nunca viu ocorrer pelo errado. A gente sempre tem pessoas que inventam histórias, a gente sempre tem pessoas que são contra, mas infelizmente a tal das narrativas sempre se quebram quando não existem provas. Então, falar mal até de Jesus Cristo já falaram. Então, eu não me preocupo com isso. Agora, que pessoas daqui para 2030 vão estar nesse poder para mostrar para o pessoal que a gente não é contra ninguém, mas que a gente quer ser apenas democrático, que eu não consigo entender como é que o cara prefere dar 5 milhões para um artista famoso do que o cachê de um Rouanet descer para 3 mil e fortalecer só a da quebrada. A Ivete Sangalo ela não quer 3.000, Não. mas tem gente lá da comunidade que ele não tem nenhum microfone para ensaiar. Ensaia com celular. E se ele tivesse 3.000, em 2 shows por mês, ele tinha 6.000. Se é 4 pessoas, 1.500 para cada. Fora o corre que ele tinha, já é outra vida. Mas os caras querem tirar do pobre para dar pro rico. O Brasil é exatamente isso. Tá sempre tirando do pobre para dar pro rico. E a única vez que
E as Virou, pessoas não estão percebendo isso às vezes. mas não estão percebendo, é por causa que, infelizmente, tem pessoas que é a favor deles, por causa Sim, que não entra na minha cabeça que ele ganhou. sim, Para mim, eu falo com, eu não tenho medo nem de cadeia, ele foi roubado isso daí. sim, Foi roubado. Só que, infelizmente, tinha algumas que votaram e dá crédito para o roubo deles. Que sim. se não tivesse ninguém votando, aí a gente tinha virado essa mesa. Sem dúvida, sem dúvida. A pessoa está capturada, né? E, cara, dentro do. Vamos falar do hip hop, que é o teu ambiente ali, tá dentro da cultura, obviamente. Você quer provar que o hip hop também é de direita, ou pode ser de direita? Eu Você vê vou. que existem outros rappers, vamos dizer assim, dentro do movimento de hip hop, que são de direita, mas têm medo de se posicionar por conta desses grandes nomes que ficam falando que o rap tem que ser de esquerda? É isso que acontece. Justamente isso que acontece. Por exemplo, no plenário ali, várias vezes tem moção de louvor, Sim, eventos assim e tal, e normalmente é a esquerda que fazem. sim. Sempre é a esquerda que faz essas coisinhas. Em algumas já me convidaram. Graças a Deus, nunca aconteceu comigo de neguinho chegar lá no plenário e me vaiar. Graças a Deus. Mas já vi pessoas que foram vaiadas. E eu fico perguntando, por que estão vaiando? Uhum. Se tem uma música que fala, "Ah, a favela venceu. Venceu aonde se a favela está contra a favela? Quer dizer que não existe mais exposição de ideias, agora tem que ser imposição? Em que para mim ninguém vai impor nada. Expor aceita exposição de qualquer coisa. É, Que nem, por exemplo, eu sou totalmente cristão. Eu costumo falar que eu odeio crente, que crente é chato. Crente é santo, não peca, tudo é pecado, sendo que a própria Bíblia já fala que não há um justo sequer na face da terra. Todos pecaram e destituídos estão sua glória, mas ele, por sua graça, que nos trouxe de volta para si. Então, nada é nosso, tudo é por Deus. Aí os cristãos, já é aqueles que entendeu como é que é a missão através de Jesus Cristo, tem a misericórdia, conhece o que é amor, sabe que não somos nada e que só o sangue dele que nos lava. A gente já entendeu isso. E hoje a galera já. Não vou falar que eu sou, como é que se fala, líder de nada. Mas muita galera já chegou em mim falando, Rodrigo, a gente queria fazer o que tu faz. Só que o problema é que se a gente fazer agora, a gente perde espaço. e as pessoas precisam daquilo para manter as suas famílias e tudo. Isso. E a gente tem um movimento grande. Mas Mas é infelizmente, porque você tem uma responsabilidade muito grande em cima disso, né? De conseguir libertar essas pessoas no futuro. sabe o que que aconteceu mais massa? Tipo assim, até 2000 não, até 2019, antes da pandemia, eu estava em todos os eventos. Quando eu me posicionei contra a corrupção, falando como é que aconteceu isso? Teve um deputado X que me deu uma emenda. Aí tinha um rapaz chamado Paulista, que ele canta rap também. Ele é até um pouco. Ele trabalha hoje no gabinete, mas vou evitar falar nomes. Mas o Paulista, do Porte Legal. Ele era o cara que cuidava da burocracia aí na secretaria, pro Alvará, e no bombeiro e tal, isso tudo. Ele que fazia. E a galera pagava um pouquinho a mais só do cachê dele porque ele fazia esse corre. Quando foi pra fazer meu evento, eu falei, mano, você vai ganhar seu cachê completo, é 8 mil? É. Então é o seguinte, você vai ganhar completo. Aí o cara veio falar pra mim, é que não é assim, Rodrigo e tal, que aqui é diferente, não sei o que é diferente, porque ainda tem um imposto. Eu, mano, instituto não paga imposto, irmão. Instituto não paga imposto, irmão. Você quer entrar na minha mente. Ah, que você tá falando isso aqui, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Eu posso parecer besta, mas eu sou estudado, eu sou bacharel em administração, porque eu tenho empresa para cuidar de mim mesmo. Eu não quero trabalhar para ninguém, mas só que também eu não quero ver ninguém sendo humilhado por vocês que falam que o político rouba, mas está roubando mais que o político. Que às vezes o político lá está em uma área lá que está tendo um roubo, que é só assessor dele, ele nem está roubando, ele nem está sabendo que está sendo roubado ali. Acontece muito no gabinete. Acontece. Às vezes o cara nem fica sabendo. Nem fica sabendo, meu dinheiro pouquinho ali, mandou um dinheirinho pra lá, tal. Ó, tem como me dar um cafezinho? Tem. Se não for o cafezinho, não vou mandar pra você. Aí nisso o pessoal fica preso. Aí só por eu falar que o cara ia receber o dinheiro dele corretamente, 100%, Ele eu não me queria. tornei um inimigo e começaram a me cortar. Aí, desse meio termo aí, eu peguei e falei, velho, eu não vou conseguir bater de frente no rap. Mas por trás do rap tem o grafite.
E não é a área deles é mais evento de fazer palco, show, Música, né? música, porque eles conseguem roubar muito e esquecendo o grafite. Nesse meu tema, eu fui ali por baixo, no meu grafitinho, me tornei um bom nome, reportagem, graças a Deus, em todas as emissoras, conceituado na Secretaria de Educação por altos diretores. Quando eles viram, eles, caramba, velho. A gente tá lutando aqui por uma emenda de 80 mil para pegar uns cafezinhos. O Rodrigo tá fazendo uma escola ali, pintando e ganhando 80 mil agora. Entende? Aí, ou seja, virou a mesa. E Uhum. eu consegui provar que o hip hop pertence a quem quer utilizar o hip hop e não uma marcha política e ideológica porque tem um roubo desviado por trás. Não é nem rachadinha, é rachadona. Uhum. E não deve ser uma coisa imposta, né? Deve ser uma coisa livre de você Sim, conseguir vencer pela tua qualidade, daquilo que você entrega, da qualidade da tua música, da qualidade do teu grafite, de ser reconhecido por aquilo. eu até falo assim, o vencer é o objetivo de todo mundo. Mas infelizmente tem pessoas que não vencerão. Não nessa área, porque tem pessoas que gostam de uma área, mas Deus tem outra área para ela. Isso acontece muito, Sim, entende? demais, demais. E a única coisa que eu quero, assim, na verdade, que, por exemplo, eu tô no hip hop desde 94. Eu conheço tudo que você possa querer perguntar de dentro dos bastidores. De época que o X cantava com o DJ Jamaica no Câmbio Negro, o surgimento do Hungria, que é o último ícone de Brasília. Eu consigo comentar tudo para vocês. Falo do Provérbio X, falo do movimento gospel, do movimento secular, com maior afinidade. Porém, o que estraga o hip hop é o tal da imposição e a corrupção, onde tem pessoas que se dizem crente e pastores e usam até o altar para fazer evento e tá roubando dinheiro em cima do altar. Mas esse aí tá perdido, meu amigo. Esse aí, cara, quando chegar na verdadeira vida, ele vai pagar o preço disso aí que ele tá fazendo aqui nessa terra. Eu acredito, mas eu só não posso me calar para que outra pessoa não tenha ele como exemplo. Sim, sim. Entende? O Hungria, eu sei quem é, nunca o vi pessoalmente, mas muita gente gosta dele. É um cara super famoso, né? É E porque ele ele é volta. famoso e humilde. Isso, ele volta, tá sempre lá na comunidade dele, ajudando as pessoas e tal. É, como é que você conheceu a Hungria? Hungria eu conheci, tipo assim, eu não tive tanto envolvimento com Hungria. A gente se encontrou poucas vezes antes de 2016, assim, poucas vezes. Na época que ele estava se estourando, mas não totalmente estourado. Das músicas de Playboy, Playboy rodou, essas coisas. Aí eu conversei algumas vezes com ele. O que dá para saber de Hungria é que ele era um cara sonhador e o sonho maior dele não era o hip hop, mas através do hip hop dar uma vida boa para a mãe dele. E tem uma palavra na Bíblia que fala o seguinte, lá em Efésios: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que viva bem e tenha uma vida abundante sobre a terra. Ali, Deus ele fala que a primeira promessa dele para o ser humano é você cuidar bem dos seus pais, cara. Não é nem, ó, me adore. Sem Não. dúvida. Cuide bem do seu pai, porque se você cuidar bem do seu pai, você vai cuidar bem do amor por mim. Agora, se você não conseguir amar nem teu pai, como é que você vai me amar? Entende? E Hungria cumpriu esse papel. Ele gosta de beber? Gosta. Gosta de curtir? Gosta. Mas o cara é um cara que é humano, Não deve nada pra ninguém, não ele deve conquistou nada tudo para que ele ninguém, conquistou do conquistou trabalho tudo. dele. É o cara que viu um cara vender uma moto, ficou sabendo num show que o cara vendeu uma moto para ir pro show dele. Ele pegou, chamou o cara, descobriu, chamou o cara em cima do palco e falou: vou te dar uma moto. E deu uma moto muito melhor, 4, 5 vezes melhor pro cara, mais um dinheiro pro cara, hoje são amigos do cara. E é um cara, como você falou, igual o Bolsonaro mesmo. Vai na Ceilândia, É, vai, aparece aqui na rodoviária para comer um pastel. Ele é excepcional, é um cara que não liga pro dinheiro. um pão com manteiga e o pingado, Um né? pão com manteiga e um Que é gostoso pingado. pra caramba. Molhar Sim, o pão com a manteiga ali dentro do sim. pingado, fica bom demais. E aí, quando que o grafite entrou na tua... Quando que você começou a grafitar? Foi nesse momento lá, adolescente, no hip hop ou foi depois? Não, foi depois. Foi em 2000 e... Já quando eu saí lá da pena e fui... Telefonei pro Daia, como eu estava falando. E o Daia abriu a oportunidade de eu trabalhar como pintor de rodas na Hum. loja dele.
Aí ele tinha um lote Pintou de roda de carro? de carro. Aí ele tinha um lote ali no Colorado, tinha não, tem um lote no Colorado, e na época tava com 7 caminhões de terra lá. Ele chegou lá, ó, Rodrigo, espalharam 2 caminhões aqui, a gente vai espalhar aqui pelo menos mais um. Aí ele deu 3 enxadadas, desculpa pelo palavreado assim, não pelo lado vulgar, mas Aqui é um pela, ambiente livre, fale aí o que você não quiser. pela palavra vulgar, mas pela palavra correta. Ele muito sem vergonha, pegou, deu 3 enxadadas no monte de terra e falou: vou aqui e já volto, 9h30 da manhã. Quando deu 1 e pouco, ele voltou. Já estava um caminhão derrubado e outro derrubando. Aí ele olhou assim: uai, mas como é que você derrubou esse caminhão? Aí eu, simples. Eu vi pelo quando você estava embaixo aí, você estava cavando e você pediu para me espalhar. Se eu for cavar por baixo, vai demorar demais. Agora, se eu subir no topo e espalhar, rapidinho eu derrubo ela. É elétrico, é um cabo inteligente. Aí o lote dele tava com aquelas telhas de zinco como parede. Aí eu, por que Uhum. que você não faz um guindaste 121 aí? Aí ele, boa, você sabe fazer? Nunca tinha feito. Sei, Deixa comigo. deixa comigo, nunca tinha feito. Ele, beleza, quantos spray eu tenho que comprar? Eu, eita ferro. Quantos spray? Aí eu ia lá na fé da pista, voltava no Colorado, olhava ele, você não sabe não, calma, que eu tô Tocar. calculando. E lá eu falei, ó, compra 4 azul, 4 vermelho, compra 2 prata e 2 dourado. Rapaz, Deus me honrou. Que foi certinho a conta. Foi certinho. Eu sei que o último dourado ainda deu uma chutadinha assim, amassada na lata pra sair as últimas gotas. Mas deu certinho. Aí ele já me tirou da pintura das rodas e começou a fazer os guindastes 121 nas ruas. Aí já começou a me dar liberdade. Eu ganhava pouco, porque na época eu estava totalmente desviado e tudo que ele ia fazer, ele me levava. Claro que não era putaria, não era orgia, não era, mas por exemplo, ele ia Você para estava desviado do quê? O que que é que tá desviado? da igreja. Eu estava afastado da igreja. E, por exemplo, nesse tempo eu bebi um pouco, tal. Mas eu não era ligado a muita farra, negócio de orgia, putaria, nunca fui. Mas agora a beber, curtição, galera, eu Uhum. gostava muito. E ele me levava a alguns eventos e gastava muito. O cachê que ele me falava que ia me pagar, na época era tipo uns 200 conto para fazer o que eu fazia, qualquer outra uma pessoa ia cobrar de mão de obra. Ele me ofereceu 70 e eu falei para ele, eu vou pegar só 30. Ele, por que só 30? Por causa que altos lugares que a gente vai, você gasta aí até R$ 1.000. O que eu vou economizar, só vou te ajudar para mostrar que eu tô te ajudando. Eu não tenho condições de pagar R$ 1.000, mas Uhum. o que eu puder diminuir aí para você ver que E eu sou você um. ia para os eventos com ele. Ia para as coisas, ele começou a me colocar nos palcos para ajudar no palco, por exemplo, tirar a camisa quando estava suado, dar uma água, um paninho para Uhum. limpar o suor. Aí, desse meio termo aí, ele me deu a oportunidade de gravar um som com ele. Gravei, estourou no CD dele, foi a música que estourou. E disso daí tornei referência nacional. Dessa Pô, o cara te ajudou a mudar de vida, então. Foi. E o mais massa dele foi o seguinte, que muitas pessoas falam mal do Daia. Mas o mais massa dele que eu achei foi o seguinte, em nenhum momento ele chegou para mim me comprando com promessas vazias. Ele chegou para mim uma vez, que ele sempre que acabava o dia, eu encontrava ele tipo 5h30, 6 horas, e a gente ia correr. Saía ali da estância em Planaltina, ia até lá no Jardim Roriz, pela BR, ia no Jardim Roriz, depois voltava. Isso quando a gente não dava a volta lá pelo Morro da Capelinha. E uma dessas corridas ele pegou e falou para mim, ó, eu nunca te dou nada, porque eu não dou nada para ninguém. Tudo que você está conquistando para mim, comigo, é porque eu estou vendo que você trabalha. E eu gosto de quem trabalha. E nesse dia, eu tive duas fases. A fase seu madruga e a fase daia. Seu madruga porque nenhum trabalho é ruim. O ruim é ter que trabalhar. E eu tinha essa ideologia, mas quando ele falou isso para mim, aí eu comecei a ver que eu estava conquistando coisas através do meu suor. E descobri que o meu suor não é uma condenação de um pecado vindo lá de Adão, mas uma bênção que Deus está me entregando. E eu comecei a gladiar nisso. Comecei a gladiar. Pedi para uma oportunidade para um grupo lá da Ceilândia para me levar para os trabalhos, para grafitar. Os caras levavam até pessoas que batiam de mãe, mas não me levava. Eu me revoltei e falei, eu vou aprender sozinho.
Aí quando o Dai me deu essa Você oportunidade, queria ir para aprender. queria ir para aprender os traços, como fazer um desenho, tal, que eu não sabia. Tipo assim, eu sempre desenhei numa folha. Não, que na escola, minha mãe trabalhava lá e eu estudava também, diretora, outras professoras me chamavam para pegar um desenhozinho pequeno e aumentar na cartolina. Eu sempre fiz trabalho dentro de escola dessa forma, mas eu nunca tinha pegado um spray para pintar, para fazer um desenho na parede. Aí quem me deu a oportunidade primeiro foi o Daia com o nome Guindarte 121 e eu tinha que arrumar os muros de graça ainda, não era para pagar. Uhum. Aí nessa meio termo, uma vez eu arrumei um muro e o muro, o cara falou de uma agropecuária lá no Araponga, em Planaltina. O cara falou: eu te dou esse murão do lado todinho. Se você fazer aqui na frente uns cachorros e uns negócios. Aí eu faço. Olhei pra foto, olhei pros desenhos e falei: cara, não deve ser muito difícil não, porque eu fazia no caderno. E comecei. Rapaz, não é que saiu? Ficou bom? Ficou bom, que tipo assim, eu me surpreendi comigo. E eu falei: É o porque que tinha um talento ali. O que que eu tô fazendo aqui? Cheguei no Dai e falei com o Daia, Daia, aumenta o seu Kenai da tua empresa para pintura e bora pegar as escolas, porque os caras lá da Ceilândia me disse que tem como ganhar dinheiro no PEDAF. E eu não tenho CNPJ, mas você tem. Aí nós divide, pô, pá. Você é um empresário mesmo, você vai estar com a fonte e tal, não sei o quê. Ele nunca botou fé, eu me revoltei, montei um MEI, fui lá na escola onde eu estudei, falei com o diretor, você tem esse MEI? Tem. Cadê as certidões? O que que é certidão? Aí ele é a certidão da empresa, mano, eu tenho a certidão de nascimento. E ele pegou e, não é isso daqui, Rodrigo, tal. Como é que você montou essa empresa? Mano, eu fui lá no Max Maciel, quando ele ainda nem era deputado, e ele que me ensinou a fazer esse negócio aqui, fez para mim lá no Expressação. E ficou me pedindo voto lá para votar nele, eu falei que eu era da turma do Renato Santana, que não era dele. Aí, é tanto que pegou e deu certo, me ajudaram, aí foi a primeira escola, CF24 na Ceilândia. Daí, eu pintei todas as escolas da Candangolândia depois eu peguei a Furnas e como estourou, do nada, estourou. E você pintava o quê nos muros? Você estava pintando os muros das escolas. Isso. Normalmente é a escola que decide. Tem escola que gosta Entendi. que pinta a natureza, tem escola que gosta de pintar Nelson Mandela, rosto de personagens assim, e varia de escola para escola. Legal. E aí, isso virou tua profissão. Virou minha Você saiu do profissão. hip hop. Ou você faz as duas coisas ainda hoje? Na verdade, o hip hop ele é quatro elementos. O hip hop ele é formado por rap, que é o MC, break, que é a dança, DJ, o toca-disco, e o grafiteiro, que é o desenhista. Aí eu tenho do elemento do hip hop, eu tenho os dois elementos, né? O rap, que é o MC, Entendi. e o grafite. Eu Entendi. nunca saí do hip hop, eu apenas usei um elemento para não me deixarem me exonerar do movimento. E qual a diferença entre o grafite e a pichação? A pichação, é engraçado falar isso daí pelo seguinte, a pichação, hoje eu odeio, eu já fui pichador, Você já hoje, foi pichador? já, eu Você odeio pichava hoje. o quê? Teu nome, a sigla lá? Já, já curtiu aquele filme Perigo na Sociedade dos Estados Unidos? De umas quatro neguinhas que roubavam banco? Não lembro. Posso ter visto, mas não tô Não lembrando. tá lembrado. Ele estourou muito na década de 90 esse filme, e tinha o apelido de um rapaz lá que era MODOK. MOLDOK. O Moldoc era, a tradução na gíria era perigoso. Aí meu apelido é esse, Moldoc. E peguei esse apelido. Só que eu nunca gostei de pichar. Você é conhecido como Modok aí na galera? Hoje ainda ou não? Hoje muitos falam que, por exemplo, quem é da década de 96 para baixo ali, o pessoal fala que é a lenda, são os lenda. A única lenda que eu tenho é que graças ao Picasso não pichava, eu fiz a minha gangue ser extinta. Eu sou o único cara em Brasília, no Brasil, Pera que aí. extinguiu uma A gangue. gente não falou disso. Você era de uma gangue. Eu criei uma. Acontecer a violência com meu irmão, me revoltei, Aham. saí da igreja, quis entrar para a criminalidade, só que como eu era tão besta, vamos se dizer assim, eu achava que pichador era bandido. E pedi para entrar numa gangue lá dos caras que eu conhecia. E os caras falou que eu era de igreja, que eu era comédia, que não dava para aceitar na gangue. Eu peguei e falei, eu vou montar a minha então. Aí os caras falaram, você tá achando que é fácil? Ué,
Peguei e montei. E a Como é que consequência. tu montou uma gangue? Tu foi recrutando a galera, falou, eu vou montar uma gangue. Vem aqui pra minha gangue, e aí falando com teus amigos lá. Como é que tu fez isso? Tipo, toda cidade, por exemplo, tem aquele cara que gosta de bola e todo mundo sabe que ele é bom jogador. Aham, Tem aquele que brinca de bola e tem aquele que diz que joga e não joga nada, esse sou eu. né? É Eu sou nós, esse aí. nós. Então, tinha muita. Nessa época da hierarquia das gangues e no início da década de 90 ali das gangues, tinha esse negócio do cara tinha que ser atitude, marrento, e tinha uns que queriam entrar e não entravam. Todo bairro Eu, tinha uma gangue aqui em Brasília, né? Tinha isso. muita briga e Tinha tal. muita briga e tal. E nesse meio termo aí eu sabia quem eram os renegados. E eu juntei os renegados. Todos que não foram aceitos nas outras, eu juntei para minha. Aí nisso tinha literalmente uns que era meio bestão, mas que tinha condição financeira, que os pais eram playboy. Aí Aham. eles pagavam os nossos lanches e como é que Então tu montou uma gangue pra comer, porra. não, montava nossa gangue, tinha pedágio da época das bermudas de ciclone que a gente Ah, pedia. eu lembro, eu lembro. Era tipo, eles mesmo que chegavam Eu tive pagando uma lanche, bermuda dessa spray aí. eles que compravam, e a gente só sustentava as porradarias e as brigas. Quando eles estavam lá, arrumavam uma briga, por exemplo, lá e não tinha como resolver, aí a gente entrava na cena. Por fora, eles sustentavam a gente. Isso era em todas as décadas de 90. Aí assim começou, só que tinha uma hierarquia massa na minha. A minha, por exemplo, não aceitava desrespeito em família, não aceitava notas baixas na Você escola. levou o teu aprendizado na aeronáutica pra gangue? Não, isso foi Foi antes. antes? Foi antes. Achei que tinha sido Não depois. foi antes. Depois que eu voltei, eu apenas regressei. Que, por exemplo, eu comecei com a gangue que, como é que se chamava? AP, Amantes da Arte Proibida. Depois eu parei. Antes da aeronáutica, pouquinho, morreu um amigo meu. Aí entrei para essa gangue dele, GSN, que era Grafiteiros Sanguinários Noturnos. Caramba. Fui para Só aeronáutica. nome bacana. Fui para aeronáutica. Me regenerei. Aconteceu que voltei. Quando eu voltei, encontrei, executei e só não fui preso de imediato. Fui preso à revelia. E nisso regressei para o crime. Tem até uma capa do Correio Brasiliense, na época do Picasso Não Pichava, que eles pegaram, colocaram a gente no Picasso Não Pichava e tava massa. Foi a melhor formação do Picasso Não Pichava. Só que teve um evento que sacanearam eu. Isso eu não fui inteligente, eu fui totalmente burro. Eu trabalhava para o Roriz, aí o Marquinho do Tropa de Elite, ele era da Mania, fez um evento com o PT e colocou lá o nome lá, grandão do meu grupo. Nesse meio termo aí, o Carlos Vogado, que era o chefe na época, o presidente do Picatão Pichava, fala, vem aqui, Rodrigo, que eu quero falar com você e com o Simon, aqui na secretaria. Quando a gente chega na secretaria, já está com o carro na frente, a viatura, entra aí. Só pegou a gente, que a gente estava sem carro, só pegou a gente da secretaria que era na rua do CIA, levou até na rodoviária. Não quero mais vocês cantando para isso, para aquilo, não sei o quê. Como é que chega um negócio desse? Lá do gabinete do Buriti, chega uma briga pra gente, porque como é que tá financiando o grupo de esquerda, não sei o quê. Cara, mas eu só fui pro lado da artística, eu não pensei no político e comecei a xingar, mas eu não quero saber. Cara, mas não tem como eu tirar essas coisas da rua, já tem mais de 3.000 cartazes e planos feitos na rua. Como é que eu vou tirar? No outro dia eu estava exonerado do Picasso Não Pichava. Aí no outro dia, o Correio Brasiliense ligou para mim, perguntando se podia fazer uma reportagem sobre o Picasso Não Pichava, pensando que a Só que gente ainda você estava. não tava mais lá. E eu falei que eu não estava mais. E que já estava querendo voltar para a gangue. E eles, é sério isso? Eu quero fazer a reportagem disso. E fizeram a reportagem. A reportagem está até eu, assim, com a cara encapuçada, um boné e oito apontado na reportagem. Jovem volta às gangues após ser demitido pelo Picasso Não Pichava. 2002, capa do Correio Brasiliense. E Caramba, era cara. coisa que, tipo, eu tô rindo hoje por causa da criancice da minha cabeça da época. Porque você voltou pra gangue mesmo. Não, o que que aconteceu? Em si, eu não voltei voltando, eu vou te explicar. É isso aí. A volta dos que não foram. Teve um evento do Paulo Otávio lá na Ceilândia, lá, e nisso chegou um bocado de moleque em mim. E aí, a gente pode voltar com a GAP? Que era a gangue que eu tinha acabado do Picasso Não Pichava. Quando começou o Picasso Não Pichava, eu acabei com a gangue. Aham. E pode. Aí os caras, tem esse molequinho aqui e tal. E a mesma história, que foram renegados de duas gangues e queria voltar para GAP para colocar para crescer. Eu aceitei. Acabou que foi a primeira reportagem do Profissão Repórter
no Fantástico na época, que era um bloco do Fantástico, foi com essa gangue que retornou. E os caras encapuçados no Ó, Sol você tá Nascente. famoso, você já apareceu no Correio Brasiliense, no Eu tenho Fantástico. reportagem em todas as emissoras, tanto no militarismo, como no rap, como no grafite, como na Coisas Erradas. Tenho reportagem de tudo que você pensar. Caramba, cara. E aí depois você quis acabar com a gangue. Aí o que que, Isso dá um filme, isso dá um filme, pô. isso o que que acontece? Começou um fato de umas guerras começar lá na Ceilândia estourar. De novo, que tinha parado as guerras e a guerra. Aí o GAP foi querer colar com a ganguezinha para se envolver na guerra com os outros. Nessa de se envolver, um faleceu. Quando um faleceu, a gente fez uma reunião e nessa reunião foi decretado que quem quisesse que fosse para outra sigla, mas a GAP nunca mais ia voltar à tona. Aí a Manhosa, que hoje ela é cobradora de ônibus, ela pegou, fez uma. Manhosa era uma Era uma integrante. integrante. Ela fez uma. Pediu para todo mundo dar a mão, fez uma oração, falou que a partir daquele dia ia para a igreja. E assim começou. Um foi estudar para cá, outro para lá, e só ficou só um que não teve jeito, até hoje, leva cascudo de todo lado, mas continua assinando na sigla para cima e para baixo, já está 40 anos nas costas, mas não tem Não peia que saiu resolve. dessa vida. Não tem peia que resolve. Ele sabe que é desse jeito que eu falo com ele, que é o Denoc. Mas o resto, tudinho hoje tem advogados, empresários, policiais militares, policiais penais, tem um policial civil, gente como é que se fala, do mercado autônomo, tem um monte, mas todo mundo, graças a Deus, vivendo bem e honestamente, sem erros. Pô, que bom, cara. Ainda bem. Só tem um que poderia largar aí a linha negra da religiosidade, né, e vir pro cristianismo, né? Sabe quem eu tô falando? É, não dê nomes não, porque senão a galera vai ser entregue aí, vai todo mundo saber. Ainda bem que todo mundo sabe quem é ele. Eu pego no pé. Cara, você tem. Eu nem sabia dessa parte aí das gangues e tudo, que você criou, terminou a gangue e tal. Tem uma história gigantesca aí para ser explorada, que a gente poderia continuar conversando aqui, mas a gente está chegando no nosso final. Sim, Infelizmente, porque mas a tua história ela é impactante, assim. Tudo que você passou, tudo que você viveu, e você tá aí nessa alegria de vida, né? Firme aí no teu propósito, é impactante para mim, assim, e também inspirador. claro que eu vou falar assim para você, que Deus é o centro de tudo, não tem como correr. Mas desde que o mundo é mundo depois do dilúvio, existem governos abaixo dele, que são autoridades que ele mesmo institui e deixa. E uma das coisas de ter alegria, não sei se eu posso falar ou se eu posso, ainda bem que é gravado, hein? Sim, pode falar. Mas é saber que hoje eu posso contar com governantes e querer colocar pessoas lá que nos representem. É, até eu escolher, por exemplo, as pessoas. Eu posso falar aqui dos pré-candidatos? Pode falar o que você quiser. Depois, qualquer coisa, a gente pode. Vou dar uma podada. Tipo, eu estava totalmente descrente. Até o momento que eu conheci o Thiago Manzoni e fiquei sabendo que ele vinha para Federal. Vi o caráter dele, vi o homem honrado que ele não está pelo poder, mas pelo propósito. Vi uma equipe que é toda alinhada em um propósito e não em querer crescer. Uma equipe que não veta o deputado, mas que, tipo, o oferece não como, como é que se fala, como qualquer coisa, mas como um bom banquete, uma pessoa que vale a pena degustar. O nome do Thiago Manzoni é um nome bom de se falar em qualquer lugar. E através dele, eu fui tentando, no círculo, tentar achar pessoas para me apoiar para distrital. Todos os que eu conheci, eu gostei como pessoas, mas para mim assumir um compromisso de apoiá-los, não dá. Pode ser porque, não vou falar que é erro deles, porque eu também tenho meus erros, mas a química não bateu. Aí, depois de Thiago Manzoni veio a pessoa que eu sou muito fã, Michele Bolsonaro, para Senado. Flávio, 100% fã. E
um fotógrafo do Thiago Manzoni que vem 8 meses falando de um tal de cacheta pra mim. E eu não conhecia cacheta, não conhecia cacheta. Eu, quem é cacheta, rapaz? Bora abrir essa caixa, homem. E vai, conversa, vem, eu conheci você. E eu não te conhecia ainda como pessoa, não te conhecia ainda no seu dia a dia, mas homem com homem entende o olhar. Você sabe o que eu tô falando. E o primeiro olhar que eu tive com você, olho no olho, que não tremeu, que não fez nada, eu vi o caráter que você tem também. E lá naquela vozinha de Deus que a gente tem, aquela voz que a gente tem intimidade e busca, ele fala, é ele. Aí escolhi você para ser o meu pré-candidato e pode ter certeza que eu não sou muita coisa, eu não sou uma liderança. De forma alguma, eu não sou nada. Mas eu conheço muitas lideranças. E tem muita liderança que, graças a Deus, elas acreditam na minha palavra e são por mim. E essas daí, todinhas eu vou oferecer para Michele, vou oferecer para o Manzoni, porque vocês me representarão lá. Você pode ter Pô, cara, certeza. fico honrado com as tuas palavras, assim, feliz mesmo. Só que eu não sou candidato, né? Vamos ver o que que vai acontecer aí pra frente. Gente, se Eu ele não não sou for, candidato. quem sabe do meu jiu-jitsu sabe que se eu não trabalhar para cacheta, eu vou pegar e colocar ele no tatame. A próxima vez que eu vim aqui, eu vou montar o tatame, tirar a mesa e coloco ele na mesa. Eu já me comprometi a lutar taekwondo. Vamos ver. Eu não Você sei luta o quê? se Você luta jiu-jitsu? eu não sei se ele vai lutar taekwondo, mas eu garanto que no jiu-jitsu eu vou deixar ele com dor, se ele não se candidatar. Eu sou do jiu-jitsu e do Muay Thai. Legal, legal. Que eu entrevistei aqui um casal do taekwondo, não sei se você viu o último Eu episódio. vi. Cara, os caras são fera demais. E que, Rodrigo, que pra gente finalizar, que conselho você daria pra quem tá aí no fundo do poço, no mundo do crime, e acha que não tem mais jeito? Cara, é tão engraçado por causa que quando a gente vai se focando em Deus, a gente vê que o nada é o tudo e o tudo é o nada. Todo mundo, eu nasci com aquele negócio de tô no fundo do poço, não sei o que, o fundo do poço. E demorou para me ver que quantas casas na Ceilândia, na época que a Caesb não tinha encanação, viveram de poço. Então, hoje, eu tô bem, mas teve um tempo que eu estava cavando o fundo do poço. Eu não queria escalar. Eu comecei a cavar mais. Porque foi cavando que eu tive água. E pelo que eu entendo de vida, no início a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tudo que eu tinha era só sede. E hoje, graças a essa sede e ao Espírito Santo, hoje eu tenho água, não sinto sede e muitos eu fico triste, mas infelizmente não podem participar da minha mesa. Mas graças a Deus, Deus está trazendo gente honrada, gente que às vezes eu posso ensinar alguma coisa, mas a maioria eu estou aprendendo. Que a vida nossa é só aprender. Eu tive muita experiência, talvez experiência que você não teve. Mas quantas experiências também que você teve e eu não tive? Essas que eu quero para minha vida. E a gente aprende junto. E pra gente encerrar, qual o muro da tua vida que ainda falta pintar? Eita, pô. Cara, eu sou sincero que o muro que falta pintar é o maior objetivo da minha vida, que tem uma música que fala assim, né, um hino, o maior pintor do mundo tá pintando a minha história. E quando eu me lembro que isso daqui é só uma faculdade e que só no fim que a gente vai ganhar nosso diploma e ver o reitor lá sentado lá na frente dos nossos familiares, essa é o muro que falta, eu ver a face de Deus. É a única coisa assim que você pode ter certeza que eu tenho obsessão, que eu não troco por nada, é ver como é que é a face do meu pai. E deve ser demais olhar assim um rosto daquele que tem autoridade sobre tudo e você poder chamar de papai. Imagina. Sem dúvida. Deve Essa ser, é o muro. deve ser a maior felicidade de todos. Também espero conseguir ver esse rosto o quanto antes. Não é isso? Isso. Obrigado, Rodrigo, por você ter vindo. Foi muito legal conhecer um pouco mais da profundidade da tua história,
né, de como você superou vários desafios e obstáculos que foram acontecendo na tua vida e transformando a tua pessoa no que você já representa hoje. E com certeza dá para perceber que você é uma liderança mesmo de outras pessoas lá da tua região, de onde você mora, de onde você nasceu, de onde você foi criado, do movimento hip hop, né? E é importante para a gente perceber que na música e no setor cultural tem pessoas com um pensamento de liberdade, né? Que é o que a gente defende, liberdade de pensar, liberdade de ir e vir, liberdade de tocar a sua própria vida, de Hum, vencer pelos teus próprios méritos e não ficar aí dependendo de migalhas de outras pessoas, né? Então, você mostra com tudo que você viveu, com você representa hoje, que é possível, que é sim, possível. Isso é muito legal. Obrigado por ter vindo. eu que agradeço a oportunidade. Valeu. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar aqui no sininho para você receber a notificação de todos os novos episódios e deixa aí nos comentários o que você achou da nossa conversa aqui com o Rodrigo. Se você participava aí de alguma gangue na década de 90, conta aí pra gente, não esconda não, não esconde não. E a gente vai falar aqui pro Rodrigo depois. Valeu e até a próxima.